todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal do Lar Ismael. Este é o nosso podcast, Elas na Fé, contando as mais lindas histórias e lições sobre o cristianismo. Eu sou Ondina, estudante da doutrina de Jesus, através dos cursos online do Lar Ismael. E estamos aqui para contar a vocês mais uma linda história de fé, narrada nas Escrituras, e para isso, convido para fazer parte deste bate-papo as minhas colegas de curso. Ionara. Bom dia, Ondina, bom dia a todos. Que possamos contar mais essa história, guiadas e abençoadas por Jesus. Silvia? Bom dia, Ionara, bom dia, Edilene, bom dia, Ondina. Bom dia, amigos, queridos ouvintes. Pronta para ouvir mais uma história fascinante da Bíblia. E agora eu vou chamar nossa amiga Edilene para o seu bom dia e logo em seguida fazer a nossa prece. Edilene? Bom dia, Silvia. Bom dia, Ondina. Bom dia, Ionara. Bom dia, meus queridos ouvintes. Que o divino amor do Pai envolva a todos. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento ao divino Mestre Jesus. Vamos agradecê-lo ontem, o hoje e o amanhã. Agradecer todas as bênçãos que Ele nos dá. Rogar a Ele que nos envolva, que nos acolha nos momentos mais difíceis e nos mais alegres. Divino amor, te agradecemos por todo o teu carinho. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Edilene. Convido agora a nossa querida amiga Ionara para nos contar a história de hoje. Io, conte-nos qual é o personagem escolhido para podermos conhecer junto com nossos ouvintes. O personagem escolhido para hoje é Daniel. Primeiro, vou contar o significado do nome Daniel. Tem origem hebraica e significa Deus é o meu juiz. E assim começa a história de Daniel. No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo de seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou o chefe dos serviços do palácio e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei de Judá e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. Neste grupo se encontrava Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Bom, Ionara, eu acho que vale a pena recordar um pouquinho quem foi Nabucodonosor. Ele foi o segundo e mais importante rei do Império Neobabilônico, governando entre 605 a.C. e 562 a.C. Conquistou Jerusalém e levou os israelitas para o exílio, onde ficaram por 70 anos. Ele era um grande guerreiro e não tinha misericórdia. Através de Nabucodonosor, Deus castigou o povo de Judá por sua idolatria e maldade. Em um momento de grande orgulho, o rei se compara a Deus e é castigado com uma doença mental que o faz viver como um animal nos campos. Durante seu reinado, a Babilônia alcançou seu apogeu, tornando-se uma das cidades mais grandiosas e opulentas do mundo antigo. Nabucodonosor é famoso por suas ambiciosas obras de construção, como os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ondina, você quer complementar com alguma coisa?
Então, Silvia, na hora que você estava lendo sobre o castigo, né, de Deus, eu queria só dizer que essa visão desse Deus que castiga é uma visão do Antigo Testamento, né, do qual estamos narrando essa história. Porque Deus não castiga. Quem nos castiga é a nossa própria consciência, onde está gravada a lei divina. Não podemos nos esquecer disso nunca, porque Deus é amor. É isso mesmo, Ondina. Deus é infinitamente bom. Mas podemos dizer que ele nos deixa vivenciar nossas experiências e colher cada ação boa ou má que fazemos. Assim é a lei da criação. Os antigos tinham uma visão primitiva do que é Deus. E hoje, depois de anos de evolução, conseguimos ainda que de forma tímida entender um pouco do amor de Deus por nós. É isso, Edilene. Timidamente vamos evoluindo. E voltando à história. Quando chegaram ao palácio, seus nomes foram trocados. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias de Sandraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abed-nego. Ficaram sob o controle do chefe dos eunucos e este deveria garantir que recebessem a mesma refeição servida ao próprio rei. Os amigos deveriam servir à corte durante 3 anos, e no final desse período de preparação seriam apresentados ao rei para auxiliá-lo. Então, Ionara, a troca do nome de Daniel para Beltesazar, assim como dos nomes de seus amigos, era uma prática comum na Babilônia antiga. Estes jovens judeus eram forçados ao novo regime e a uma nova religião. No caso de Beltesazar, o nome está ligado ao deus Bel, uma das principais divindades babilônicas. O objetivo principal era desvincular os indivíduos de suas origens culturais e religiosas e integrá-los à cultura babilônica. Importante, Silvia, a gente saber o motivo da troca dos nomes, né? Já que era uma prática comum nas histórias bíblicas. Vamos mencionar algumas vezes a palavra eunuco. E apesar de sabermos que se trata de um servidor direto do rei, eu achei pertinente colocar aqui o significado, porque refere-se a um homem que teve a sua genitália removida, parcial ou totalmente, por razões religiosas, criminais, bélicas ou para servir em funções específicas dentro do castelo. Uma curiosidade, né, gente? E voltando à história. Mas Daniel decidiu que não iria se contaminar com a cultura babilônica, então pediu ao chefe dos eunucos que não o obrigasse a comer a comida do rei e a beber o seu vinho. Por bênção de Deus, o chefe dos eunucos se agradou de Daniel. Gente, este homem, chefe dos eunucos, ele temia o rei e ele não podia correr o risco de ter esses jovens com aparência ruim ou falta de força. Por isso ele hesitou em trocar a alimentação de Daniel e seus amigos. Mas, persuadido por Daniel, ele consentiu. Mais um pouquinho da história. Então, Daniel sugeriu que fosse feita uma experiência. Por 10 dias, ele e seus amigos comeriam só legumes e água. Após esses dias, deveria ser feita uma comparação com os outros jovens. E assim fosse decidido qual alimentação seria a melhor, a ideal. O chefe dos eunucos concordou com o Daniel, como eu havia falado. E no final dos 10 dias, a aparência de Daniel e seus amigos era melhor do que a dos outros jovens. Com isso, eles puderam continuar sua alimentação com legumes e água. Olha só, gente, que sabe Daniel. Desde o começo, ele não deixou se corromper. A confiança dele em Deus era tão grande que ele não teve dúvidas em trocar suas refeições. Não houve dúvida, gente. Houve somente fé que Deus lhe supriria. E nem seu corpo e nem sua alma pereceriam. A questão aqui
é que os babilônios eram pagãos e idolatravam vários deuses. E a esses deuses eram oferecidos esses alimentos. Como Daniel era fiel a seu Deus único, deve ter pensado que se comesse daquela comida se tornaria impuro. Esse foi o primeiro sinal que Daniel deu de sua fidelidade a Deus. Eles não queriam ser contaminados. Isso é muito forte, não acham? A maioria de nós não se preocuparia tanto com isso, e sim em nos mantermos vivos, não é? Sabe, Ondina, eu fiquei a pensar nesta atitude de Daniel, de não querer comer o mesmo alimento que os babilônios. E nos lembra que, em toda época, a humanidade, através de seus conhecimentos alimentares, sempre associaram a certos alimentos a questão religiosa. E hoje, através de estudos, vemos que o alimento é apenas uma forma de cuidar do corpo físico. Mas o alimento que Deus deseja de nós é o alimentar a consciência e o espírito, através da conduta moral. Quando tivermos consciência de nós e do outro, esta ligação do alimento e a religião vai acabar. É verdade, Edilene. É mais uma prova da nossa evolução, né? Hoje a gente já associa bem menos religião e alimentação. Mas voltamos à história. Deus deu aos 4 jovens muito conhecimento e inteligência, mas a Daniel ainda deu a inteligência de interpretar sonhos e visões. Ao completar o tempo de 3 anos, eles foram trazidos à presença do rei. Sua inteligência e sabedoria se destacaram e passaram a servir diretamente a Nabucodonosor. O rei os considerava mais sábios do que todos os feiticeiros e encantadores que havia no seu reino. Não demorou, Nabucodonosor teve um sonho que o deixou bastante intrigado. Ele ordenou que todos os feiticeiros e magos do reino fossem chamados e exigiu: interpretem meu sonho. Aquele que interpretar, eu lhe darei dádivas e muitos presentes. Mas, se ninguém for capaz de dar a interpretação, mandarei matar todos vocês e destruir as suas casas. Nenhum deles conseguiu dar a resposta ao rei. E Daniel ficou sabendo. Foi falar com o rei, pediu um tempo para fazer a revelação do sonho. O rei aceitou e Daniel correu para pedir oração de seus amigos. Oraram juntos e pediram por misericórdia. Então, Deus revelou o mistério ao jovem em uma visão no meio da noite. Vejam aqui. Daniel e seus amigos oraram juntos. Isto nos ensina que devemos pedir a ajuda de Deus sempre para nos auxiliar em nossas vidas. Não importa qual seja a questão, devemos orar e pedir ao Pai a solução, assim como fez Daniel. Então, minha amiga Ondina, isso me fez lembrar de orar com a família, fazer o evangelho. O evangelho no lar, como isso é importante, principalmente quando temos algumas questões que nos incomodam. A família reunida, conversando com Deus, como é importante. Em alguns lares, às vezes, cada um segue uma crença. Porém, seria importante um dia juntos agradecerem e rezarem um Pai Nosso. Eu creio que isto bastaria. Vamos dar a mão? Vamos lá, pessoal, hoje vamos dar a mão, vamos fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria. Vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos, porque isso é universal, não é mesmo? Então, é essa, né, a importância realmente de fazer o evangelho no lar, de ter uma prece, uma oração, todos juntos. É isso mesmo, Silvia. O evangelho no lar é um instrumento fundamental para a nossa educação, principalmente para nós pais sermos guiados para educar os nossos filhos. O evangelho traz a sabedoria do diálogo, a superação de conflitos, a paciência para lidar com as dificuldades e traz uma energia de calma em casa.
Digo isso porque desde que comecei a fazer o evangelho em minha casa, tudo melhorou. Não digo que não temos algumas dificuldades, mas temos a mente envolvida pelo amor de Deus. E é isso que eu sinto quando tenho que resolver quaisquer questões. Isso é incrível. Acredito que Deus está sempre nas nossas vidas, na nossa casa, a cada instante. Basta apenas a gente parar um pouco e olhar para o nosso lar, para tudo que a gente tem, e a gente vai sentir Deus presente todos os dias. E quando a gente não souber orar, né? Uma oração, basta conversarmos com Deus, ou mesmo cantar, né? Hoje nós temos aí na internet a facilidade de ouvirmos vários louvores maravilhosos. Isso é uma forma de conversar com Deus também, né? É verdade, Andina. Eu tenho esse hábito, né, de fazer minhas tarefas domésticas com louvores. Como eu não consigo reunir todos aqui em casa numa oração, eu não perco a oportunidade de me despedir de cada um aqui de casa com Deus o abençoe. Eu acho que isso para mim já vale um pouquinho. Mas vamos voltar à nossa história. Ionara, antes de você continuar, deixa eu falar uma coisa também que eu lembrei. Nós estamos falando em orar e agradecer, correto? Né? Todos juntos, né? De preferência. O que me chama muito a atenção, não faço isso em casa, não tenho o hábito, mas realmente eu gostaria. Quando eu vejo filme, eu assisto muito, e isso, lá para fora, lá para os Estados Unidos, quando a gente vê aqueles filmes, quando eles vão almoçar, jantar, eles têm o hábito de parar e agradecer a Deus antes de se alimentarem. Eu acho isso muito bonito. Além de bonito, eu acho importante. Volto a repetir, eu não tenho o hábito, mas quando eu vejo, eu penso, e eu vejo a importância de fazer isso, porque é o alimento que está na sua mesa, é aquele alimento que você não vai sentir fome. Então, custa, né? Olha, só um pouquinho, vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer pelo alimento de hoje, por aquilo que nós temos na mesa para poder comer. Quem sabe um dia eu consigo, mas infelizmente eu não faço. Verdade, Silvia, também acho isso muito bonito. E a gente tem um casal de amigos que a gente vai periodicamente almoçar na casa deles e às vezes a gente já começa a se servir na hora do almoço e eles começam a fazer oração, assim, é algo muito forte, assim. Então vamos voltar à história. Quando Nabucodonosor ameaçava matar e destruir suas casas, ele não estava ameaçando por brincadeira. Ele era conhecido por seu comportamento brutal. Por isso mesmo, Daniel foi ter com ele e, apesar de ser abençoado, ele foi muito humilde, pediu orações aos seus amigos, fez suas próprias orações e Deus atendeu seu pedido. No outro dia, Daniel procurou o rei, contou seu sonho com riqueza de detalhes e deu seu significado. Disse que Deus estava revelando a Nabucodonosor o que seriam os seus últimos dias. Falou assim: o mistério que o rei exige, ninguém pode revelar, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. O sonho com a estátua em partes de ouro, prata, bronze e a junção de ferro e barro significam que o rei era a cabeça de ouro, mas depois dele se levantariam outros reinos, um inferior ao seu, outro que teria domínio sobre a terra, outro muito forte, que vasculharia todos os cantos do reino. Porém, haverá o quarto, que misturará fragilidade e fortaleza. Esse prevalecerá e jamais será destruído, durará para sempre. Meninas, quero dar uma pequena contribuição nesta história. Através de uma pesquisa que fiz no site Consolador, onde se relata sobre a revelação do sonho que Daniel fez. E ela diz assim: no Antigo Testamento, o livro de Daniel faz referências a alguns eventos futuros, logrando o profeta através do desdobramento ou projeção da consciência. Ou seja,
libertando-se à noite de seu corpo físico, cientificar-se na dimensão espiritual do sonho do rei Nabucodonosor e de sua explicação. Isso está em Daniel, do capítulo 2, versículo 19. O monarca babilônico viu uma estátua imensa e de aparência terrível, que foi destruída por uma pedra, a qual depois se tornou-se numa grande montanha que encheu toda a terra. Isso está em Daniel, do capítulo 2, versículo 35. Nabucodonosor viu esta estátua em respostas aos pensamentos quando estava deitado para dormir e querendo saber o que viria no futuro. Isso está em Daniel, do capítulo 2, do versículo 29. Em verdade, o profeta revelou em poucas palavras acontecimentos futuros de mais de 2.500 anos, falando do Império Babilônico. Tu és a cabeça de ouro. Depois do predomínio persa, a monarquia de prata. Logo após, descortinou o terceiro reino de bronze, domínio de Alexandre III, o Grande, o precursor do helenismo, comandando os soldados gregos, os quais utilizavam vestimentas e armaduras de bronze. Pernas de ferro e pés de ferro e barro representava o Império Romano. O quarto reino é a pedra, que jamais será destruído. Esse mesmo reino também foi profetizado por Isaías. Eu achei fantástico essa mediunidade de Daniel, dele ter a capacidade de Deus ter permitido ele mostrar a Nabucodonosor o futuro da humanidade. Eu achei lindo. Sim, Daniel, inspirado por Deus, ele foi capaz de revelar o significado do sonho do rei e poupar a vida de várias pessoas. Ele ainda foi humilde e disse ao rei que não era melhor do que nenhum outro homem, mas acreditava no Deus único e por isso o sonho lhe foi revelado. Então, Ionara, Daniel nos deu um exemplo de como devemos agir em todos os momentos de nossas vidas. Foi o que nós acabamos de falar sobre oração. E a humildade e a simplicidade são virtudes que nos levam a Deus. Não adianta termos apenas fé. Precisamos agir conforme as leis de Deus. Estas que estão gravadas dentro da nossa consciência. Sim, Daniel foi fiel a Deus e à sua consciência. E por isso, a ele foram reveladas tantas informações. Daniel foi mais que um profeta. Foi um exemplo de coragem e determinação. Belo significado para Daniel, Undina. Exemplo de coragem e determinação. Voltamos à história. O rei Nabucodonosor lhe deu muitos presentes e o tornou governador. A pedido de Daniel, nomeou Sandraque, Mesaque e Abednego como administradores da Babilônia. O rei sonhou mais uma vez. Novamente, ordenou que os feiticeiros fizessem a interpretação, mas eles não souberam. Mandou chamar Daniel, porque acreditava que ele tinha o espírito dos deuses, e contou o seu sonho a ele. Havia uma árvore muito grande. A sua copa abrigava pássaros e suas raízes eram enormes. De repente, um anjo desceu dos céus e decretou: derrubem a árvore e cortem os seus galhos e suas folhas, mas deixem o toco e as raízes presos no chão com ferro, em meio à relva do campo, até que se passem 7 tempos. Daniel assustou-se com o sonho e interpretou ao rei com tristeza: meu senhor, quem dera o sonho fosse sobre os teus inimigos. A árvore é você mesmo. Deus vai lhe expulsar do convívio dos homens e você irá comer o alimento dos animais do campo e o orvalho dos céus te molhará até que se cumpram 7 tempos. Com isso, você irá reconhecer que há apenas um Deus nesse mundo e que não há ninguém mais poderoso do que Ele. O governo das nações Ele dá a quem desejar dar. E tudo que Daniel previu aconteceu. Então, o rei reconheceu que o Deus de Daniel estava acima de todos os deuses. Todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo. E pode humilhar aos que andam na soberba. Isso está em Daniel, capítulo 4, versículo 37. Bom, Daniel é sempre verdadeiro.
é fiel às revelações feitas por Deus e, mesmo assim, não desagrada ao rei e valoriza essa verdade. Porque ele não deixa dúvida, suas revelações são precisas, pois vêm direto do Altíssimo. Eu vejo a coragem de Daniel, mas esta coragem, diante de tanta tirania, só pode vir da certeza de suas previsões. Previsões essas concedidas a ele por Deus. Ionara, fé, coragem. Deus nos conhece e só nos dá o fardo que temos a capacidade de carregar. Muitos dos profetas foram escolhidos por ter essa capacidade de lidar com as adversidades do momento em que viveram. E nós hoje, diante das nossas adversidades, será que temos essa fé e coragem que muitos daqueles que nos antecederam tiveram? Precisamos nos inspirar nos que nos antecederam para lidar com o que possa vir a nos acontecer. Você não acha? Eu vou ter que entrar no meio aqui e dizer que esse é o motivo que nós estamos contando essas histórias, né? Para que elas nos inspirem e inspirem os nossos ouvintes, porque é através dessas histórias da Bíblia que nós tiramos para a nossa vida os exemplos que precisamos para sermos melhores. Vocês não acham? Estamos aprendendo, não é verdade? Isso mesmo. A cada relato, a cada personagem, nós sempre aprendemos. Que bom, né? Que aceitamos esse convite. Mas é que nós nem sempre somos bons o bastante para aceitarmos o que está no nosso caminho, né? Para a gente saber lidar com o que acontece. Esquecemos de honrar nossos antecessores, como nós estamos fazendo com essas histórias, né? Honrando quem passou antes de nós, contando suas histórias e os colocando em evidência mais uma vez. E o próximo trecho, ele já nos dá uma ideia disso, dessa valorização da nossa antecedência. Depois de muitos anos, Belsazar, filho de Nabucodonosor, o sucedeu. Certa vez, ele preparou um banquete e, depois de ter tomado muito vinho, mandou que seus servos trouxessem as taças de ouro que Nabucodonosor, seu pai, havia trazido do templo de Jerusalém. Todos que estavam no banquete se serviram nas peças de ouro que seu pai trouxe e havia consagrado a Deus. Nesse momento, apareceram mãos e seus dedos escreviam na parede. O rei ficou assustadíssimo e, novamente, nenhum especialista do reino soube decifrar as escritas. A rainha ficou sabendo e lembrou de Daniel. Então, o rei o chamou e disse-lhe: ouvi dizer que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Está em Daniel, capítulo 5, versículos de 13 a 16. E Daniel respondeu: guarda os teus presentes para ti mesmo e dá tuas recompensas a outro. Eu, porém, irei interpretar a inscrição. E aí, as interpretações de Daniel não eram feitas para impressionar as autoridades, nem tampouco se envaidecer. Eu acho que já deu para ver nesse trecho, né? Daniel previa única e exclusivamente guiado por Deus para salvar o povo de aflições e castigos impostos pelas autoridades. Voltamos ao texto. As escritas falavam da falta de obediência de Beltesazar perante Deus, sua falta de humildade, o desrespeito com as coisas do templo de Deus para louvar imagens de barro. Estava escrito nas paredes: Mene, que significa contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Está em Daniel, capítulo 5, versículo 26 a 28. Então, o rei recompensou Daniel e o colocou como o terceiro homem mais importante no governo do reino.
Naquela mesma noite, Belsassar foi morto e Dário, o Medo, apoderou-se do reino de Babilônia com a idade de 62 anos. Nara, vamos explicar melhor aos nossos ouvintes essa linda passagem. O que Daniel interpretou naquela mensagem? O reinado de Belsassar havia acabado, pois ele não havia aprendido a respeitar o Deus único, mesmo após todo o sofrimento pelo qual seu pai, Nabucodonosor, havia passado. Ou seja, ele estava em falta com suas obrigações e ainda anunciou a vinda do novo reinado. Por que tudo isso é importante para nós ainda nos dias atuais? Algumas de vocês se atrevem a dar aí uma resposta? Ondina, eu acredito que está no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que ter consciência que Deus é único, não deixando espaço para ponderações. Também podemos constatar que Belsassar utilizou de itens que haviam sido consagrados ao Senhor. A história fala sobre objetos de ouro. Acredito que simbolicamente nosso ouro seja o respeito para com as coisas sagradas, sobre nossa fé, sobre a importância de Deus em nossas vidas, fazermos o possível para merecermos também a comunhão com Deus. Exatamente isso, Nara. É o que eu também penso. Eu acho que quando Daniel revela a ele este sonho, ele mostra, né, a importância do passado também. Porque a gente vive aqui o presente, mas nós temos que lembrar dos acontecimentos. O pai dele teve que passar fome, teve que passar por problemas para acreditar no Deus. E normalmente isso nós passamos para os nossos filhos, né? E ele não acreditou, porque não foi com ele. Então precisou acreditar agora acontecendo com ele isso. Então eu acho que é muito importante essa passagem. É isso, Ondina, como a gente já falou, a gente não pode viver no passado, mas aprender a honrar quem veio antes da gente, as dificuldades que tiveram, quantos não receberam, né, para que a gente esteja aqui hoje. E voltando à história, Dário nomeou 120 pessoas responsáveis por administrar o império e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Daniel se destacou tanto como supervisor que Dário planejava colocá-lo à frente de todo o governo. Diante disso, os administradores e os outros 2 supervisores procuraram algum motivo para acusar Daniel em sua conduta, mas nada conseguiram. A gente vê isso hoje ainda, né? Muita inveja, a cobiça dos outros membros do reinado de Dário. Se pararmos para pensar, em mais de 2000 anos, a luta pelo poder continua. A diferença é que Daniel tinha uma conduta irrepreensível, o que hoje em dia é algo muito difícil. Pois é, mas quando somos corretos em nossas ações, nada temos a temer, não é mesmo? Daniel tinha sua consciência limpa. Ele era uma pessoa fiel, honesta e não cometia erros. Pois é, muito bonito isso. E voltamos à história. Num acordo, todos os presidentes, capitães, príncipes, conselheiros e governadores publicaram um edito real proibindo que qualquer deus ou qualquer homem fosse adorado por 30 dias. Só o rei poderia ser adorado. Quem descumprisse essa lei seria jogado na cova dos leões. Depois do edito assinado, conforme a lei dos medos e persas, não poderia ser revogado. Como acabei de citar, todos unidos contra alguém que se destaca pela sua integridade. E se não há do que repreendê-lo, inventa-se uma narrativa e a maldade é colocada em prática. Pois é, Ionara. Maldade, né? Como é ruim isso. Bom, a lei dos medos e persas sugere que as leis desses antigos impérios eram tão rígidas que não podiam ser alteradas
mesmo por seus próprios reis. A expressão aparece principalmente no livro de Ester, um dos livros do Antigo Testamento. A rainha Ester, diante de uma ameaça aos judeus, apela ao rei Assuero para revogar um decreto real que condenava seu povo à morte. O rei, perplexo, declara: além dos medos e dos persas, é que nenhum decreto ou estatuto que o rei tenha estabelecido se possa revogar. Isso está em Ester, capítulo 1, versículo 19. E nós já contamos essa história aqui também, né? Então, nós lembramos bem dessa parte. Então, ninguém poderia fazer nada, somente obedecer. Prático e cômodo para eles, né? Pois é, e foi uma história linda. Quem não ouviu, procura lá no nosso canal e ouça, porque é uma história maravilhosa. Mas em relação a Daniel, nós sabemos claramente que isso foi uma armadilha, pois todos sabiam que Daniel era fiel a seu Deus e jamais deixaria de adorá-lo. Pois é, aí onde está a prova da confiança que Daniel tinha em Deus. Desobedecer uma ordem real e sabendo que poderia ser jogado nas covas dos leões é ter a certeza da proteção de Deus em sua vida. Realmente, Deus nos dá o fardo que somos capazes de carregar. Eu não sei o que faria se estivesse no lugar de Daniel, mas como Deus sabe colocar seus filhos no lugar certo, eu estou hoje no meu lugar certo. Quanta certeza, né? Provavelmente eu poderia rezar assim, caladinha, sem ninguém perceber que eu estava rezando, né? Poderia não deixar de rezar, mas não precisava mostrar, porque a gente tem muito medo, a gente não tem a fé de Daniel ainda. Eu gostaria de ter tantas certezas como tinha Daniel, né? Porque ele tinha certeza, e só isso. E agora vamos ver agora o que você vai contar. Se não reforça tudo isso. Vai lá, Ionara. Verdade. Quando Daniel soube o que se passava no reino, entrou em sua casa, onde dava graças ao seu Deus costumeiramente 3 vezes ao dia. Aqueles homens acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e disseram: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E disseram-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Daí, o rei se viu diante de um impasse. Se por um lado estimava Daniel, por outro, não poderia voltar atrás de uma decisão. Afinal, era uma lei assinada por ele, um edito real, e descumpri-la poderia abrir precedente para que outras leis fossem banalizadas e não punidas. Daí, o rei ouviu e ficou muito penalizado. Tentou livrar Daniel e até o pôr do sol fez o que pôde para salvá-lo. Os homens, porém, foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Sem mais o que poder fazer, o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. E, falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi colocada uma pedra sobre a boca da cova, o rei selou com seu anel para que a sentença fosse cumprida. Então, o rei se voltou para o seu palácio, jejuou à noite, não se distraiu com música e perdeu o sono. Pela manhã, logo cedo, o rei se levantou e apressado foi à cova dos leões. Ao chegar, com tristeza chamou Daniel
mas esperançoso de que o Deus que Daniel servia podia tê-lo livrado dos leões. E Daniel lhe responde: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O rei ficou muito alegre e mandou que tirassem ele da cova dos leões. Olha só, o rei acreditava que o Deus de Daniel poderia salvá-lo, mas ainda havia dúvida em seu coração. Ele não era totalmente descrente, mas ele era vacilante. Esperança e medo tomaram conta do seu ser durante a noite. Não houve banquete, não houve diversão. Foi um tempo de expectativa, apreensão. A alegria só retornou quando ele constatou que sim, Daniel era protegido pelo Deus único. Sua vida havia sido poupada e ele voltaria ao convívio real. Imagine a festa que se fez, gente. Oi, Onara, nós somos mais parecidas com o rei, né? Às vezes a gente está no momento de sofrimento, a gente ora, a gente perde o sono e aquele alívio no dia seguinte, né, que a gente tem. A gente, no fundinho, a gente sabe que vai dar certo, mas fica ali morrendo de medo. Por isso eu acho que essa passagem ela é muito emocionante. Pois quando temos fé, né, tudo é possível, até mesmo dormir na cova dos leões. Mas o que essa passagem quer nos ensinar? Que a fé de Daniel em Deus era inabalável? Não é só isso. Deus mostrou que quando temos um problema, ao confiarmos esse problema a Ele, tudo se resolverá. Não importa o que você está passando, uma doença, um problema financeiro, a perda de um ente querido, coloque nas mãos do Pai e Ele saberá o que fazer. Mas tenha fé, assim como Daniel teve. Não duvide, creia e espere. Amanhã é um novo dia. Ondina, palavra-chave, fé, não é mesmo? Quem de nós teríamos essa coragem? Eu tenho fé, mas será que é esse ponto? Quantos milagres encontramos na Bíblia? Vários e vários. E esse da cova dos leões é um deles. Quantos milagres acontecem em nossas vidas e não damos conta? Ondina, você falou sobre isso, né? Vamos ter mais fé em nossas vidas. Confiar em Deus. Ele sempre irá fazer o melhor por nós. Mesmo que no momento não pareça. O dia que entrarmos na cova dos leões, vamos lembrar na história de Daniel. Ter fé e acreditar em nosso Pai. É isso, meninas. Ter fé e andar no caminho justo, né? Continuando a história. Em seguida, ordenou que aqueles que haviam acusado Daniel fossem jogados na mesma cova, e antes que alcançassem o fundo, seus ossos já haviam sido triturados pelos leões. Bom, aqui podemos dizer que a mentira, a inveja e a calúnia só nos levam para o fundo do poço, ou melhor, para o fundo da cova, não é mesmo? Literalmente, né, Ondina? Então, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Aqui, a confirmação do que eu havia falado. O rei decretou o que Daniel e seu povo estavam cansados de saber.
porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu caminho durará até o fim. Daniel também teve vários sonhos e visões. Ele viu o que iria acontecer no futuro, o surgimento de novos impérios. Esses reinos iriam afetar diretamente Israel, a vinda de Jesus, o seu estabelecimento de um reino eterno, o fim do mundo, a ressurreição e o julgamento de todos os povos. Algumas profecias de Daniel se cumpriram antes do nascimento de Jesus, como as profecias sobre o rei da Grécia. Daniel capítulo 8, versículo 21 a 22. Alexandre o Grande e seus sucessores. Outras foram cumpridas em Jesus e outras vão acontecer no futuro. Bom, na Bíblia, no livro de Daniel, não há registros de quantos anos ele viveu ou como se deu sua morte. Porém, os relatos deixam claro que todo o tempo em que viveu foi dedicado a Deus, focando nas profecias, previsões e direcionando todo um povo através de seus governantes, os reis. Toda a vida de Daniel evidencia a soberania, benevolência e onipotência do Deus de Israel. Que história emocionante, né? É muita fé, é muita dedicação a Deus. Maravilhosa, Ionara. Obrigada por escolher Daniel. Vamos agora às considerações finais e começamos com você, Ionara, que nos presenteou com essa história. Depois de uma história tão longa, né, e tão rica, eu tenho a dizer que Daniel era justo, vivia para Deus, servia, orava, se deixava usar por Deus à frente de um povo. E nós devemos ser instrumentos de Deus também como Daniel. Revelações divinas chegam até nós todos os dias. Todos podemos decifrar as mensagens de Deus, sejam em sonhos, sejam em momentos em que estamos despertos. O segredo: fé verdadeira e amor incondicional. Sempre lembrando que não há fórmulas. É caminhando que aprendemos o caminho, pois Deus age em nós conforme as nossas necessidades. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Edilene, é contigo agora. Ok, Ionara. Eu vi muito fé. Esta palavra foi citada diversas vezes nesta história. E me pergunto, será que minha fé tem a perseverança de Daniel, a consciência do amor de Deus nos mais diversos momentos das dificuldades que eu possa passar na minha existência? É sobre fé que essa bela história nos traz. Confiança, amor por todos e igualdade. Liberdade de expressar o amor a Deus. A vida da humanidade está repleta de ensinamentos. Basta procurarmos e lutar por nos aperfeiçoar no amor de Deus. Um abençoado dia para todos os ouvintes. E até o nosso próximo podcast. Minha linda Silvia, é com você. Obrigada, minha florzinha. Essa história nos lembra que, com a fé que temos e a ajuda de Deus, podemos superar qualquer obstáculo. Aprender que a oração é essencial na nossa vida. É através dela que buscamos uma conexão mais profunda com Deus. Precisamos refletir sobre essa história que nos ensina lições valiosas sobre como viver uma vida íntegra e fiel, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Estar na cova dos leões hoje em dia significa enfrentar situações desafiadoras onde nossas crenças, valores e relacionamentos são testados ao limite. Precisamos identificar os leões em nossas vidas. Quais são as situações que nos causam mais medo ou ansiedade? Precisamos entender que não existe passe de mágica para os problemas que enfrentamos. Existe fé. E às vezes, mesmo com muita fé, passamos por dificuldades e sofrimento. No entanto,
A fé em Deus nos permite enfrentar esses desafios com mais coragem, esperança, serenidade e resiliência. Aqui me despeço. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo podcast. Minha amiga Ondina, e eu passo para você. Obrigada, Silvia. Daniel foi um homem íntegro e fiel a Deus, como todas disseram. Apesar de ser um prisioneiro, não faltou com respeito e ainda se compadeceu do rei Nabucodonosor ao interpretar os sonhos. Podemos ver isso na forma que ele falava com o rei. Como cristãos, devemos seguir o exemplo de Daniel. Devemos ser fiéis a Deus e termos compaixão pelo nosso próximo. Em Salmos 117, versículos 1 e 2, temos um convite ao louvor. Louvai a Deus, nações todas, glorificai-o todos os povos, pois seu amor por nós é forte e sua verdade é para sempre. E ainda em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. E assim, minhas amigas, ouvintes queridos, encerramos nosso podcast e agradecemos pela sua audiência. Aproveitamos e convidamos a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube. Agradecemos ao Mestre Jesus e toda a equipe espiritual desse projeto que nos auxilia. E, claro, a Deus nosso Pai que nos ampara. Obrigada pela companhia e até o próximo podcast. Fiquem com Deus. Juntas, somos elas na fé.